Controle emocional para concurso. Um dos aspectos mais importantes e relevantes na minha vida de concurso, e que talvez eu não tenha percebido na época, mas que hoje eu entendo que é essencial, é controle emocional. Não sei se você já passou por isso, mas eu passei, e o que eu enfrentei eu não sabia o que eu estava enfrentando na época. Por isso que eu trago essas experiências, porque às vezes você está passando pela mesma situação, e aí o que eu falo pode te ajudar. Quando eu estudava para concurso, em determinados momentos, em determinadas situações, eu perdi o controle emocional e não consegui estudar. Primeiro exemplo é, às vezes eu definia minhas metas durante a semana, e aí eu não conseguia cumprir aquelas metas. Então eu ficava tão chateado com isso. A meta da semana seguinte eu não cumpria, e aí isso me deixava mais chateado, e aquilo virava uma bola de neve. Ao invés de eu perder uma semana reestruturando, às vezes eu perdia 2, 3. E isso era falta de controle emocional sobre minhas capacidades, que gerava um descontrole emocional em relação a isso. Outro fator era, às vezes, na época eu namorava Marcela, hoje minha esposa, e às vezes a gente se desentendia, brigava, e aquilo interferia nos meus estudos, interferia na minha vida, e eu não conseguia me concentrar no estudo porque eu estava preocupado com o meu relacionamento. Na época, eu utilizei algumas estratégias para lidar com isso, e até com sucesso. Só que eu não entendia muito bem por que é que isso acontecia. E quando você entende por que é que alguma coisa, determinada coisa acontece, é mais fácil você lidar e criar uma estratégia para superar esse tipo de dificuldade. Ontem à noite eu estava ministrando uma aula, e quem me ajudou nessa aula foi Caroline Calassa, uma especialista nessa área de controle emocional. Ela é coach, especialista nessa área. Eu também sou, tenho a formação, mas não exerço coach em si. Quem me conhece sabe que eu tenho aulas e estratégia para concurso, mas não faço coach uma. E ela é uma coach assim, muito experiente. Nessa aula, a gente em conjunto estava explicando para os alunos o seguinte: é normal isso acontecer. O grande problema é quando essa emoção ela sequestra você. Você perde o controle, e aí sua razão, que é querer estudar, fazer as coisas que você precisa fazer, não te obedece. Você não consegue mais racionalmente fazer o que você precisa fazer. Talvez o mais difícil seja a solução, o caminho da solução, porque não é um caminho fácil. Como a gente estava conversando, não é um caminho fácil, não é um caminho em que eu posso dizer, como uma dica simples do café que eu já dei em outro momento de descanso, que é assim, pá, e vai funcionar. Não, vai exigir um pouco mais de esforço, mas vai dar certo. E toda vez que o nosso campo emocional ele é atingido de forma principalmente negativa, a gente tem uma emoção negativa, isso nos desestabiliza, isso nos controla, essas emoções nos controlam. E o primeiro passo para você não ficar refém dessas emoções é você compreender que isso está acontecendo com você. Quando você passa por uma situação como essa, a primeira coisa importante é identifiquei. Realmente agora existe uma situação emocional que pode ser que me descontrole, e a partir de agora eu não tenha mais o poder de decidir racionalmente o que é que eu vou fazer. Por quê? Porque se eu começar a estudar a partir de agora, racionalmente a emoção vai me dominar e eu não vou conseguir desempenhar bem o que eu preciso. E uma das coisas que a gente conversou aqui nos vídeos é que você precisa estudar com qualidade, e essa emoção negativa ela tira a qualidade do seu estudo. Então a primeira coisa é identificar, e aí quando você identifica, você pode agir, você pode perceber, quando identifica, a dimensão dessas emoções, e aí você pode fazer uma análise. Será que essa situação emocional que está gerando essa emoção negativa em mim é o suficiente? É algo que realmente é desse tamanho? É algo que realmente deve gerar tanta frustração, descontrole, a ponto de eu não conseguir fazer minhas coisas? Essa identificação é muito importante, e a partir dessa identificação vem uma análise. Essa análise também é muito importante, porque quando você percebe que não é lá essas coisas todas, e as emoções são assim, são coisas pequenas que na verdade não permitem que a gente faça o que realmente é importante da nossa vida. Então, como eu falei, perdi uma meta e eu perdi 2 semanas depois porque perdi uma meta, não tem sentido isso. Então o que é que eu devia pensar? Não fiz a meta, não cumpri a meta. Tô percebendo que vem uma emoção negativa porque eu não cumpri a meta. Tudo bem, esse fato de eu não ter cumprido a meta, essa emoção, esse descontrole, justifica eu ficar sem estudar por mais 1 ou 2 semanas remoendo isso? O fato de eu ter desentendido com minha namorada, com algum familiar, alguma coisa assim, ter um relacionamento desgastante no trabalho, esse fato, ele é tão grande assim, e isso é rápido, essa análise é rápida, né? No momento que acontece, justifica eu perder o meu momento de estudo, minha qualidade para ir bem para o meu objetivo que eu desejo? Então, quando você consegue identificar isso e percebe que isso não é tão grande assim, você consegue gerar um certo controle em relação a essas emoções. Eu repito, isso não é algo tão simples como eu estou falando aqui, mas
é algo que você exerce. Foi isso que eu conversei ontem na aula. Então esse é um breve resumo de como você pode controlar o máximo possível essas questões emocionais negativas para que elas não interfiram ou interfiram o mínimo possível no aspecto racional do que é que você precisa fazer, do que você precisa estudar, das metas que você precisa cumprir para você realmente alcançar seu objetivo. Quando você entende isso, você pode criar a estratégia para ir bem. Espero que a partir de agora você consiga entender melhor suas emoções, controlar mais essas emoções. Por mais que a gente ache, isso eu também achava quando eu comecei a estudar. Estudar o conteúdo e saber o conteúdo é a coisa mais importante que existe no mundo, e eu não nego a importância, é muito importante. Mas se você não tiver uma base emocional, uma estabilidade, um equilíbrio emocional, você não vai conseguir. Eu não conseguiria, se eu não conseguisse equilibrar na minha época essas questões. Eu espero que isso realmente ajude e que você possa, a partir de agora, caminhar na trilha do equilíbrio emocional e desse controle. E espero que realmente possa ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, coloque seu comentário aqui embaixo pra gente conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.